Olá, amigos do projeto Prefiro Viver. Meu nome é Flávio Braunfiorda, eu sou médico da área da psiquiatria, sou presidente da Associação Médico Espírita de Santos, aqui em São Paulo, e presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. O tema que nos foi solicitado é a questão da ansiedade, da somatização, da síndrome do pânico, e é um tema que está sendo muito comum nos nossos consultórios, nos ambulatórios de saúde mental, nos prontos-socorros, e a gente está atendendo um volume de pessoas cada vez maior, com uma sintomatologia muito variada, variando sempre aí de caso a caso, de intensidade, né? Então, por isso que nós resolvemos, junto com a organização do projeto, abordar esse tema. Nós acrescentamos a questão da ectoplasmia, que acreditamos ter a ver também com a questão da espiritualidade, que nós vamos discorrer ao longo da nossa fala, nos nossos slides posteriores. Bom, fazendo parte aqui da Associação Médico Espírita do Brasil, deixo o nosso site, damebrasil.org.br, damesantos.net.br, e um livro de estudos para quem quiser se aprofundar nesse assunto, de um colega psiquiatra, amigo meu. Ele se chama Luciano Munari, e o título do livro é Ectoplasma, Descobertas e o Médico Psiquiatra. Eu recomendo, vale a pena se aprofundar nesse assunto. Não é um livro para médicos ou profissionais de saúde somente, é um livro para o público em geral, e que o meio, às vezes, o meio espírita, às vezes, não tem muito conhecimento sobre essa temática, apesar desse assunto já ter sido citado em várias obras de André Luiz e outros autores do meio espírita. Bem, a ansiedade, né? O paciente chega com uma face realmente muito estressada, preocupada. Ele não está mentindo sobre os seus sintomas. Ele está num sofrimento psicológico naquele momento onde ele se encontra pedindo ajuda, e ele busca esse tipo de explicação. Por que eu estou sentindo isso? É um mal físico, é um mal emocional, é um mal psicológico, é um mal espiritual? Enfim, o paciente ele quer ter uma resposta, um tratamento que é variado de caso a caso, de acordo com os sintomas, né? Então, para a gente definir alguns temas, nós definimos então a ansiedade como um estado de humor, um transtorno de humor negativo, caracterizado por sintomas físicos de tensão, de apreensão com relação ao futuro. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa expressão, a apreensão com relação ao futuro. Porque o que nós percebemos também das pessoas ditas ansiosas, ou que se autodenominam, eu sou muito ansioso, por isso ou por aquilo, são pessoas que estão muito ligadas no porvir, ou que têm a característica de personalidade de querer controlar o porvir, o minuto seguinte, o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, assim por diante. Uma característica muito comum a todos nós humanos, mas que dependendo da dose, ela pode ser benéfica ou patológica. Então a gente considera uma ansiedade benéfica quando ela te prepara, quando ela te protege com relação a algum assunto, a algum momento que você está passando. Então, se você vai se preparar para fazer uma viagem, você faz um planejamento de uma viagem, você arruma a sua mala com alguma antecedência, você vai fazer uma ideia de como vai ser aquele seu projeto. Então, o verbo é viver a vida, o verbo não é controlar a vida. Controlar tem um tom muito mais forte, muito mais pesado. Então, esse grau de ansiedade, que a gente chama de boa ansiedade, ela te prepara para alguma situação de tal sorte que você vai ser beneficiado por conta disso. Você não passa mal por conta disso. E ela se torna, então, patológica quando ela é intensa ou desproporcional ao estímulo que está originando.
ou seja, gera um sofrimento emocional psicológico mediante aquele fato que está acontecendo ou que está no porvir. Um fato que nem sempre é agradável, lógico, porque a vida nada mais é do que passar por cada coisa que se acontece no seu dia a dia, na vida profissional, na vida pessoal, na vida afetiva, na vida religiosa, assim por diante, que todo mundo tem os seus compromissos e tarefas, etc. Então, essa ansiedade pode ser benéfica de acordo com a dose ou patológica de acordo com os sintomas que aquela pessoa vai apresentar. O conceito de somatização, que a gente ouve falar muito, né, é quando a emoção atinge o corpo físico. Então, a somatização é uma série de queixas físicas continuadas, que podem ser expressadas por dores crônicas ou agudas, as inflamações, que nós chamamos de ites, né? Gastrite, sinusite, labirintite, colite, dermatites e outras, às vezes inexplicáveis do ponto de vista médico tradicional, gerando prejuízo de qualidade de vida para aquela pessoa, do ponto de vista social, ocupacional, afetivo, uma causa de estresse, de preocupação, e essa angústia psicológica, né, com sentimentos e pensamentos não saudáveis para o seu próprio corpo. Então a pessoa fica até um pouco hipocondríaca com relação aos seus sintomas, achando que tem uma doença grave, etc., e vai ao médico, várias especialidades, tentando entender como que isso está acontecendo. Ela vai buscar ajuda na especialidade de acordo com o órgão acometido, pode ser cardiologia, pode ser gastro, pode ser um dermato, e chegando à área da psiquiatria, quando os exames vêm todos normais. Bom, a definição de pânico, que nós precisamos dar uma orientação, porque é muito comum as pessoas falarem assim na língua portuguesa: eu entrei em pânico por determinada situação que aconteceu na minha vida, ou eu vi um rato, eu entrei em pânico. Então é uma expressão da língua portuguesa a qual nós vamos trabalhar como o que é a definição da síndrome do pânico, para ficar claro para os nossos telespectadores que estão vendo a gente pela internet. Então, a crise de pânico, propriamente dita, é um ataque agudo de extrema ansiedade, com sintomas físicos muito desagradáveis. A pessoa chega no pronto-socorro, ela está passando mal, ela acha que está morrendo, ela acha que está tendo um ataque cardíaco, ela acha que está tendo uma insuficiência respiratória, e ela chega no pronto-socorro, geralmente na sala de emergência, para ser atendido, né? Essa crise de pânico pode levar alguns minutos ou até algumas horas, pode acontecer em qualquer lugar, aberto ou fechado, pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente de raça, classe social, crença, enfim. O que temos visto em termos de estatística são mais em adultos jovens, de 25 a 30 anos, e mais realmente em mulheres do que em homens, talvez pelos fatores hormonais, as mulheres são mais acometidas desses transtornos. O que não quer dizer que sejam exclusivamente no caso das mulheres, né? E aqui, fazendo um pouco do começo do link com a questão da espiritualidade, do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, do capítulo 14, na primeira parte, ele traz um termo chamado psiconeurose, que ele define como uma simbiose obsessiva, onde espíritos anestesiam ou infantilizam mentes menos aptas ao autocontrole, podendo evoluir para até episódio epiléptico. Então, mentes menos aptas ao autocontrole, ou seja, aquelas pessoas que se deixam sofrer por antecipação e que sofrem saindo do pensamento lúcido, racional, entrando até numa ideia delirante, de cunho persecutório, ou sofrendo por um pensamento que às vezes não faz sentido naquele momento, naquela situação simples,
onde ela faz muitas vezes uma tempestade no copo d'água e se atrapalha, fica ansiosa e fica muito preocupada com o que os outros ficam pensando dela, numa sensação de menos alto valor, de complexos de inferioridade, de incapacidade ou de incompetência, pensamentos de baixa autoestima. No geral, a gente vê muito isso nos transtornos de ansiedade também. Então, como sintomas de crise de pânico, né, de acordo com o Código Mundial de Doenças, a gente vê principalmente aí as taquicardias, a sudorese, náusea, vômito, alteração da pressão arterial para mais ou para menos, a pessoa pode ficar pálida ou mais vermelha, tontura, ter formigamento em alguma parte do seu corpo físico, arrepios, principalmente dor aguda nessa região torácica, pescoço, cabeça, um medo incontrolável, e o que as pessoas relatam, né, uma sensação de morte iminente, parece que realmente o fim está próximo, eu estou morrendo, eu preciso ir ao pronto-socorro imediatamente. O que gera um constrangimento muito forte, a pessoa tem várias crises semanais ou diárias ou mensais, vai sempre ao pronto-socorro, já fica meio conhecido pela equipe de saúde onde ela é atendida, ela tem até vergonha de ir ao pronto-socorro mais uma vez, por realmente precisar de um calmante ou de refazer exames como eletrocardiograma, exames de sangue, para se afastar outras doenças agudas graves, como infarto, por exemplo, né? Ela fica realmente constrangida. Claro, o profissional de saúde ele tem que fazer a sua triagem, né, e tentar diferenciar esses sintomas de ansiedade, de somatização de pânico, com problemas físicos, como, por exemplo, a tireoide desregulada, alterações hormonais, nas mulheres, né, de tensão pré-menstrual, pessoas que chegam ao pronto atendimento por intoxicação por drogas lícitas ou ilícitas, com aquela sensação muito ruim de morte iminente, uma infecção viral aguda, bacteriana, alterações hemodinâmicas, hipertensão altíssima, alterações metabólicas, uma crise epilética ou algo grave do ponto de vista neurológico, que temos que afastar esse diagnóstico realmente da parte psiquiátrica, né? Aqui nessa imagem nós podemos ver como funcionaria em milésimos de segundo a reação de medo que numa crise de pânico ou no momento de estresse agudo a gente passa. Nós temos algumas partes do nosso sistema nervoso central que estão mais diretamente envolvidas. Ali no número 1 é a região do tálamo, né, que vai receber as informações do mundo exterior pelo nosso sistema visual, auditivo, olfativo e tátil, né, para ver o que está acontecendo no meu meio externo, que está gerando aquele trauma, aquele medo, aquele estresse, se é que algo realmente de ruim está acontecendo com aquela pessoa, e vai fazer a sinapse, né, a conexão rapidamente com a região número 2 do córtex sensorial, que vai interpretar as sensações que estão vindo do meio externo, mandando informações para a região número 3, conforme a imagem do hipocampo aí, onde estão armazenadas todas as nossas memórias conscientes e inconscientes, e aí nós também incorporamos essa quantidade de memória do ponto de vista espiritual, as memórias desta vida e também das outras encarnações, onde estão armazenadas a questão perispiritual, as lembranças de vidas passadas, né? E a reação de medo continua mandando informações agora para a região número 4 da amígdala, que vai tentar determinar possíveis ameaças e ver quais as ligações do fato que está acontecendo com aquela pessoa, com as memórias de medos conscientes ou inconscientes que ela está trazendo. E, imediatamente, tudo isso dura milésimos de segundo, para a região do hipotálamo, que o paciente vai decidir o que fazer contra aquele fato que está gerando medo,
agudo, né? Se ele vai lutar, se ele vai fugir, se ele vai desmaiar, o que vai acontecer na região com o ato propriamente dito, né? Daquilo que ele está sentindo ou passando. Então, quais as causas que nós podemos perceber da ansiedade, da somatização, da síndrome do pânico? Então, nós temos as causas orgânicas, né? Que a psiquiatria tenta nos dar as respostas, que advém da alteração da produção e da recaptação de neurotransmissores, principalmente da serotonina, do sistema límbico do nosso cérebro, da região das emoções. Nós podemos também correlacionar a ansiedade, a somatização ao pânico, que vem muito sendo falado, né, ultimamente, com relação ao estresse da vida moderna, a traumas que a pessoa está passando na sua vida pessoal, emocional, profissional, enfim, essa correria do nosso dia a dia, ou uma personalidade um pouco hipocondríaca, como eu já mencionei agora há pouco, ou uma personalidade que tem muita baixa autoestima, como já também citamos agora, em alguns minutos atrás, por falta de confiança em si mesma, falta de fé, uma fé independentemente de uma religião, falta de confiança na providência divina com relação à sua proteção, ou a proteção à sua família, ao seu dia a dia. E queria chamar a atenção de vocês que estão nos assistindo, essa característica muito comum à personalidade humana, todos nós, e principalmente as pessoas que se autodenominam muito ansiosas, querer controlar situações e o porvir. Obviamente, é uma tendência humana querer tudo sob o seu controle. As coisas pequenas, as coisas grandes, os fatos, mas como obviamente é impossível saber o que vai acontecer daqui a um minuto, um segundo, uma hora, enfim, a gente precisa aprender a se programar para a vida, sem ficar preso no passado, tentando viver o nosso presente e fazer um certo planejamento do futuro. Planejamento esse que de repente vai sair como a gente gostaria que saísse, ou eventualmente não. E aí, qual vai ser o plano B, o plano C, se o plano A daquilo que estamos tentando planejar para o nosso futuro não der certo, né? Então, uma característica dessa personalidade é de querer controlar realmente algumas situações. Bom, pensando nisso, a gente também vai acrescentar algumas hipóteses que estamos estudando, que não se trata ainda de uma verdade cientificamente comprovada, mas uma linha de raciocínio que estamos tendo através de estudos com colegas da área da psicologia, da psiquiatria, da Associação Médico Espírita e de outros grupos de casas espíritas, inclusive, com relação às causas espirituais desses transtornos de ansiedade, somatização e síndrome do pânico. Nós vemos em alguns casos a questão da mediunidade em desarmonia. Não quer dizer que todo caso esteja correlacionado com relação à mediunidade. Diz a literatura kardecista, por Kardec, Chico, etc., e tantos outros autores, que a mediunidade é uma faculdade natural inerente ao ser. Então, todo mundo teria um pouco, mais ou menos, em variados graus, ou sintomatologia. E nesses casos da crise de pânico, poderia ter também associado um processo de uma obsessão espiritual, né? Pensando na teoria da reencarnação, nós realmente, de vida após vida, estamos passando por situações, fatos, momentos, numa escala evolutiva, e realmente podemos ter tido desafetos, coisas mal resolvidas com terceiros, com outras pessoas, em outras encarnações. Como nós podemos entender, né? Que podemos ter feito em vidas passadas coisas que nós não faríamos na vida presente, como matar, como roubar, ou coisas graves que a nossa consciência já nos impede que espontaneamente a façamos, né? Então, nessa que podemos ter prejudicado, direta ou indiretamente, a terceiros em outras encarnações, essas pessoas que podemos ter prejudicado ou já reencarnaram, como nós já reencarnamos, ou elas estão reencarnadas na nossa família,
ou em alguma parte do nosso país ou do nosso planeta, ou elas estão nesse intervalo intervidas, que chamamos de céu, plano astral, plano espiritual, cada um denomina assim como bem entender, né? Então, essas pessoas que podemos ter prejudicado, que tipo de sentimento elas poderiam ter com relação com a gente, se nós já podemos ser prejudicados a elas em outra encarnação? Com certeza não é um sentimento positivo de amor, de bem-querer. É alguma coisa parecida com raiva, com mágoa, com vingança, por eu a ter prejudicado lá numa outra encarnação. Então, como que essas pessoas poderiam me achar nesse processo de obsessão, aqui agora, na minha vida presente, na minha cidade, onde eu estou, onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu vivo? Porque se eu mantiver o meu temperamento um pouquinho parecido, o meu jeito de ser um pouquinho parecido hoje, com aquilo que eu fui lá na vida passada, dando um exemplo muito fácil de entender. Se hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa muito irritada, não posso ser contrariado de jeito nenhum, sempre quero tudo do meu jeito, sou explosivo, sou muito agressivo verbalmente ou fisicamente, eu trago então essas características de personalidade que são muito parecidas com aquelas que eu já posso ter sido numa outra vida, onde eu posso ter tirado a vida de outra pessoa, por exemplo, num momento grave, intenso, num outro momento histórico, inclusive. Então, se eu posso ter prejudicado alguém numa outra vida, essa pessoa não me perdoou, ela não reencarnou, ela desenvolveu um sentimento de mágoa ou de raiva, todas as vezes que eu estou no meu cotidiano aqui, na minha vida, e entro num sentimento de mágoa, de raiva, de irritação, é como se eu sintonizasse nessa mesma faixa vibratória com essa energia espiritual, que a doutrina espírita chama de espírito obsessor, aonde esse obsessor conseguiria, então, me localizar. Então, não é que o obsessor me ache gratuitamente pelo meu rosto, pela minha roupa, ou simplesmente por sorte ou por azar. Sou eu que baixo a minha frequência vibratória e sintonizo, como a gente costuma dizer, na rádio Obsessor FM. E aí facilitando o processo de obsessão. Quando esse processo é facilitado pelo meu temperamento, aqui e agora, na minha vida presente, uma das maneiras dos obsessores interferirem no meu psiquismo é através das intuições negativas, como estão aqui no slide. Ou seja, jogando pensamentos negativos na minha mente, que eles se tornem pequenos e cada vez maiores, sempre com pensamentos de autodesmerecimento, baixa autoestima, sensação de incapacidade, de desconfiança, de incompetência, de desamor, intuições negativas para que eu faça bobagens ou fale besteiras, que eu pratique alguma coisa que eu me arrependa, que me cause até uma vergonha posterior e que obviamente seja prejudicial a mim mesmo. Ou seja, esse espírito obsessor no processo de vingança adoraria que eu me prejudicasse na minha vida presente porque eu o prejudiquei numa vida passada. Então, um pensamento muito comum para quem tem ansiedade, somatização, síndrome do pânico, é que eu vou morrer logo, é que eu vou passar mal, é que eu preciso ir ao pronto-socorro, pagar aquele mico, passar uma vergonha mais uma vez. É a conexão com uma vida passada. Essa conexão com essa vida passada pode ser também oriundo de traumas físicos que eu possa ter vivido numa outra encarnação, ou de traumas físicos que eu possa ter causado a terceiros numa outra encarnação. Daí também um outro motivo pelo qual pode acontecer um processo de raiva, de vingança, num processo de obsessão espiritual. Quando eu prejudique moralmente e fisicamente a terceiros numa outra vida, ou eu tenha sofrido um trauma físico violento, de uma morte violenta, por exemplo, numa outra encarnação, isso fica no meu inconsciente e o obsessor de plantão só faz relembrar aquilo que já estava lá armazenado nessa minha memória. E uma outra maneira que estamos pensando em estudar e dar as respostas espíritos obsessores, gerando então uma série de sintomas físicos desagradáveis, que o paciente remete ao seu profissional de saúde quando ele diz que está passando mal, que ele vai morrer,
etc, etc, sintomas que vamos explicar nos próximos slides. Então, o que seria esse fluido que se chama ectoplasma, que a doutrina espírita cita em várias obras, né? Então, seria uma energia, um fluido, uma substância, uma massa, uma matéria semimaterial, amórfica, elástica, produzida pelos seres vivos encarnados. Ou seja, todo mundo tem esse fluido para manter a gente vivo, o corpo funcionando, seria um fluido vital, como a gente chama, né? Existiria, em tese, o ectoplasma humano, animal, vegetal e mineral. Mas tudo que vamos falar a respeito daqui para frente agora vai se referir exclusivamente ao ectoplasma humano. Então ele pode conduzir uma energia, o eletromagnetismo, esse fluido. Esse fluido ectoplasmático é manipulável pelos seres humanos encarnados ou desencarnados, teria uma massa, um peso, uma quantidade de energia, interage com o meio ambiente através dos fenômenos físicos. Nós não temos ainda a ciência um material, um aparelho que consiga medir, quantificar ou qualificar esses fluidos, né? Que é o ectoplasma. Mas acreditamos que, conforme essas pesquisas vão avançando, e vários aparelhos importantes para a medicina, como o tomógrafo, o de ressonância e tantos outros foram descobertos, a gente acredita que daqui a algumas décadas a gente possa ter um aparelho para mensurar toda essa hipótese que estamos defendendo nessa ideia aqui. O ectoplasma, na literatura espírita, estaria, então, relacionado aos fenômenos de materializações de objetos e de espíritos, já vamos mostrar algumas fotos mais adiante. Nas casas espíritas, principalmente relacionado a sessões correlacionadas ao passe e às curas para os tratamentos de doenças físicas, que as pessoas buscam auxílio complementar ao tratamento médico nos centros espíritas, como tratamento de passe, cura, água fluidificada e outros. Isso é mencionado no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E esses transtornos de somatização que vamos mencionar os sintomas nos próximos slides. Vários autores já citam esses fenômenos de materializações de fenômenos físicos, que eu citei agora há pouco, né, como o William Crookes, o Crawford, o Charles Richer, que foi o criador do termo ectoplasma, fundador da metapsíquica, além de, obviamente, Kardec e Chico Xavier, em várias obras, né? Está aqui nosso amigo William Crookes. E vamos ver algumas fotos que foram realizadas nesses fenômenos de materializações. São fotos originais, que estão de domínio público no site do Google, para quem quiser olhar com mais calma em casa nesses estudos. Aqui nós temos aqui o Chico Xavier, mais moço, na década de 60. Essas fotografias foram feitas e divulgadas na revista O Cruzeiro, na década de 60, lá em Uberaba. O que vemos que parece alguém com um lençol na cabeça ou uma fronha branca é um espírito da irmã Josefa materializado. Todo mundo que estava presente nessa sessão espírita viu tudo isso. O que sai na foto do lado esquerdo da boca do médium parece um pano, uma corda branca, ou parece um doce de Maria Mole, é o ectoplasma propriamente dito. E o espírito pega o ectoplasma do médium para se fazer visto, não só pelos médiuns que têm a mediunidade de evidência, mas por todos que estavam nesse ambiente. Temos aqui outras fotografias mais antigas. Esse pano branco, esse algodão doce que sai da boca do médium é o ectoplasma. Fotografias que foram feitas numa época onde não tinham truques que a tecnologia poderia fazer uma falcatrua de imagens. Todas as fotos são originais. Aqui é o médium Peixotinho, da cidade de Macaé, do estado do Rio de Janeiro, o espírito materializado de Ana. Aqui também um outro evento de materialização. O formato de um pé, o formato de uma mão, o formato de uma flor. Para quem tiver curiosidade,
na sede da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, nós temos alguns moldes em parafina de sessões de materializações que estão lá até hoje, no centro da cidade do Rio de Janeiro, quem tiver oportunidade de lá ver pessoalmente. Mas, enfim, aqui a foto de William Crookes, de pé ao lado de Kate King, com os pés descalços sobre um ponto particular lá do assoalho onde estavam, de uma sala, e repetiu depois a pose com a médium Cook e o espírito materializado. Então, como que é o rosto da médium e do espírito materializado? Vejam que são até parecidas, não é mesmo? Muito interessante. Outras características do ectoplasma, ele seria inodor, mais frio do que quente, mais úmido do que seco, expansível. Por isso que pode ser feito o tratamento de cura à distância, de vibração, para tratamento de enfermos em hospitais, etc. Não importa em que parte do país ou do planeta aquela pessoa a receber a oração esteja, porque pode ser feita à distância. O ectoplasma seria fotossensível, ou seja, mais facilmente manipulável a baixa luz, seria tangível, obediente à ação mental, então a ectoplasma pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo da sua intenção. Relembra aqui o capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse ectoplasma penetraria qualquer matéria, passa pelas paredes, enfim, estaria presente na natureza e é de origem alimentar. Então, tudo que nós consumimos de alimentos, nós produzimos no nosso sistema gastrohepático, principalmente, o ectoplasma, como a gente vai tentar explicar um pouquinho agora. Então, todo esse metabolismo ainda está em estudo, mas são hipóteses, né? Então, tudo que nós consumimos de proteínas, glicoses, carboidratos, açúcares, enfim, ele vai ser metabolizado desde da saliva pelo sistema, o início do sistema digestório até o final, formando as fezes. E essa energia vai ser produzida, que todas as células precisam, que é o ATP, a adenosina trifosfato, juntamente com o fósforo, que é um mineral muito importante, né? E principalmente nas células hepáticas. Aqui, para a gente relembrar um pouquinho e explicar, né? Todo o nosso bolo alimentar, ele é absorvido ele é digerido, manipulável, né, quimicamente falando, pela saliva, passando pela boca, descendo pelo estômago, chegando no duodeno, sofrendo a ação do suco pancreático, do suco gástrico, biliar, enfim, formando e quebrando todos os nossos alimentos, formando micropartículas, proteínas, açúcares, etc., etc., para que possam ser absorvidos pelo sistema intestinal delgado e grosso, principalmente o grosso nas microvilosidades, onde realmente todos esses nutrientes vão ser absorvidos pelo sistema de microveias, formando veias cada vez mais calibrosas e formando o sistema porta, que é uma veia de um calibre bem maior, realmente, que vai em direção ao fígado. O fígado é uma grande indústria química do nosso corpo, onde são produzidas várias proteínas, várias enzimas necessárias para o funcionamento de todas as células do nosso corpo, né? Então, lembrando um pouquinho das aulas de biologia, todas as células são formadas por um núcleo, um citoplasma e uma membrana celular externa. E vocês podem acompanhar aqui nessas imagens que no citoplasma nós temos várias organelas, dentre elas as mitocôndrias, que são essas amarelinhas que vocês podem visualizar aí, que são responsáveis pela respiração celular. Elas que vão produzir a maior parte da energia química utilizada pelas células do nosso corpo, consumindo oxigênio, metabolizando esses nutrientes, a glicose, por exemplo, transformando em gás carbônico, água e o ATP, essa energia. Parte dessa transformação, nessa linha de raciocínio que estamos querendo desenvolver nessa explicação, formaria o ATP e parte formaria o ectoplasma. O que se pensa
é que talvez algumas deficiências de sais minerais ou do complexo B produziria mais ectoplasma do que outras pessoas. Então, é um estudo ainda que está sendo feito com um tratamento com o complexo B para ver se o ectoplasma é mais ou menos produzido. Então, nós não temos ainda uma explicação bioquimicamente falando. Mas o que temos lido pela obra de André Luiz é que esses fluidos de materialização teriam 3 origens, né? Seria o ectoplasma das forças superiores e sutis das esferas espiritual, o ectoplasma mais puro, o ectoplasma do médium, né? Teoricamente mais impuro, porque faz parte aqui desse plano físico, e também a ectoplasma tomada da energia da natureza, das plantas, etc. E do livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, fala da importância dos pensamentos, do temperamento, daquilo que falamos agora há pouco, de características de personalidade que podemos trazer do passado para o presente, do nosso caráter, do nosso jeito de ser. Então diz o texto: a inteligência humana, influenciando o citoplasma, aquele tipo de gel intracelular, né, onde estão aquelas organelas, dentre elas a mitocôndria, que é o citoplasma, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obrigando as células e as suas organelas ao trabalho de que se necessita para se expressar. O que isso quer dizer? Que o homem pode, continuando o texto, pela própria conduta de pensamentos e sentimentos, feliz ou infelizes, pensamentos elevados ou não elevados, evoluídos ou menos evoluídos, de amor ou de rancor, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de forças psicossomáticas que atuam nesse citoplasma. Então, como que o sentimento e o pensamento atingem o corpo físico? Projetando, então, sobre as células do corpo inteiro e, consequentemente, os seus estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação daquela pessoa, de acordo com a sua escolha mental do bem ou do mal. Como que a gente explica isso na prática? Quantos de nós já não ouvimos falar, então, mais ou menos assim: puxa, eu fiquei nervoso, tive uma dor de cabeça, ou fiquei estressado, tive uma queimação de estômago, ou passei uma preocupação, deu uma dor de barriga, fiquei com o intestino preso, com o intestino solto, ou a pele ficou vermelha, tive uma dermatite, uma psoríase. São exemplos muito comuns e frequentes no nosso dia a dia de relatos de pessoas que dizem que passaram uma situação estressante ou que cultivaram sentimentos não elevados e aquela situação atinge o corpo físico, ou seja, somatizou. Então, esse ectoplasma pode ser manipulado por espíritos para o bem ou para o mal, de acordo com a nossa sintonia, com o nosso temperamento, com a frequência vibratória que a gente se encontra. Então, para quem doa o ectoplasma, na sessão de passe, por exemplo, que já vamos explicar um pouco mais adiante, não é nada maléfico, mas o seu acúmulo de eliminação nas mucosas, essas ites que estamos falando, gastrite, sinusite, labirintite, colite, enfim, desestabilizando a membrana dessas células, rompendo até algumas células, e aí havendo a formação da patologia orgânica propriamente dita. Então, esse ectoplasma ficaria mais acumulado, como vem nos alimentos, na questão, então, do sistema gástrico, do intestino, principalmente no abdômen, e ele é eliminado pela expiração. Então, ele também ficaria acumulado na região do tórax, os nossos pulmões, e saindo junto tem um sentimento e o corpo físico. O quanto que um interfere no outro numa via de mão dupla. Então, tem a ver com o seu temperamento. O temperamento é a forma como você reage quando as coisas saem do seu jeito ou não saem do seu jeito. Porque é uma tendência humana de todos nós
queremos que as coisas saiam do nosso modo. E quando as coisas não acontecem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e são coisas pequenas, médias ou grandes do nosso dia a dia, o primeiro sentimento não é ficarmos felizes ou alegres, é ficarmos tristes, chateados e principalmente irritados. E a irritação é a mãe da obsessão espiritual. Ela que nos faz baixarmos um pouquinho a frequência vibratória e atingirmos, como falamos agora há pouco, de uma maneira simples, a rádio obsessor FM. E aí, sintonizando com esse tipo de energia, de uma situação mal resolvida lá do meu passado, de uma outra encarnação, facilita o processo dos pensamentos negativos tomarem conta da minha mente e que esses sintomas físicos possam acontecer de uma maneira mais frequente. Então, nos parece que esse temperamento tem que ser modificado. É a velha reforma íntima que a doutrina espírita nos explica. Nós realmente temos algumas maneiras de reagirmos, né? Principalmente duas. Quando alguma coisa não sai do nosso jeito, quando alguém nos humilha, quando alguém nos fala alguma coisa que nos irrita, nós temos quase sempre duas alternativas. Ou a gente devolve na mesma moeda, com a mesma raiva, ou a gente se melindra, fica triste, ou a gente tenta relevar, ou a gente tenta perdoar. Qual de nós consegue relevar sempre ou perdoar sempre? É uma tentativa, é um esforço pessoal de todos nós e todo o dia a dia. Então, nos parece que essa porta que fica aberta da irritabilidade, desse temperamento que precisa ser melhorado como jeito de ser, e em alguns casos desses pacientes com crise de ansiedade mais visto aqui, de sintomas gerais. Vejam, você vai ao clínico, ele vê que você tem esses sintomas, e ele vai pedir os exames necessários de imagem, de sangue, etc., para se formar um diagnóstico e dar um tratamento. Mas todos os exames vêm normais, mas você mantém os seus sintomas. Por exemplo, enxaqueca, dor de cabeça, mareamento, lacrimejamento, bocejos intensos e relaxantes. Vocês já perceberam como as pessoas bocejam dentro da casa espírita? Pessoa que tem muito soluço, que acorda cansado, que tem psoríase, que é aquela doença crônica de pele que descama, que fica suando muito nas mãos, que formam aquelas bolinhas, as desidroses, que tem sensação de calor, de abafamento. Todos os exames vêm normais, já foi no clínico geral, no especialista, etc. E aí na parte, tem também, nesses sintomas gerais, inchaço nas extremidades, pessoa que se sente mal onde tem pessoas doentes, pessoas que têm muito sono, que quando dorme baba muito no travesseiro, muita vontade de comer doce, tendência de hipoglicemia, dores crônicas nas articulações, nas pernas, nos ossos, e os exames vêm normais, pessoas que no ambiente onde ela trabalha, onde ela mora, principalmente, ocorrência de barulhos ou de efeitos físicos, estalos, vidro que quebra, eletrodoméstico que se quebra um atrás do outro, parece que naquela situação existiria, como linha de raciocínio, como hipótese, algum espírito pegando esse ectoplasma dessa pessoa e jogando contra ela mesma. Ou pegando esse ectoplasma como se vestisse uma luva e fazendo o efeito físico, um barulho, como se batesse numa mesa, ou como se batesse numa janela, ou numa porta, ou numa parede, estalos. Quem não se lembra daqueles fenômenos do começo dos estudos da doutrina espírita, de Kardec, das mesas girantes, não é mesmo? Indo aqui para a parte psicológica, o que temos que prestar muito atenção, então, como eu falei da questão do temperamento? A não nos melindrarmos por bobagens, a não nos irritarmos sempre por tudo ou por todos, a entender que nem sempre vai ser feita a nossa vontade, e que Deus, se fizesse todas as nossas vontades, nós seríamos filhos muito mimados, né? A não nos melindrarmos, a não levarmos comentários, às vezes, que são até bons
para a gente como ofensas pessoais, a perdoar um pouquinho mais, a sair daquela tendência de autopiedade, de não ter essa variação de humor do 8, levar tudo a ferro e fogo, o 8 ou 80, de não ficar nessa comiseração que nada dá certo para mim, que eu sou uma vítima, que eu sou um azarado, que eu sou a pior ser do planeta, e que eu entre numa crise histérica sempre que alguma coisa me contraria. Quem não passa por contrariedades no dia a dia? Então, esses aspectos psicológicos que precisamos prestar atenção seriam brechas enormes para a gente sair dessa faixa de sintonia vibratória que não é benéfica para a gente e que, de alguma forma, facilita o processo de obsessão e facilita a manipulação de ectoplasma por parte desses espíritos contra nós mesmos, de acordo com o nosso ponto fraco. Então, esses espíritos obsessores nos acham aqui pelo nosso temperamento, essas características aqui psicológicas que eu disse para a gente prestar atenção, e olham também, através dessas fraquezas que a gente pode trazer de vidas passadas, as nossas cicatrizes perispirituais. Por exemplo, se eu trago uma cicatriz perispiritual, que numa outra vida passada, por exemplo, eu posso ter me suicidado, abreviado a minha vida com um tiro no peito, eu vou ter uma fraqueza, uma cicatriz perispiritual na região cardíaca, eu posso ser mais frágil nessa região, esse espírito obsessor pode empurrar com a mão esse ectoplasma para a região do meu tórax, fazendo eu ter arritmia, taquicardias, dor no peito, falta de ar, outros sintomas que vamos falar um pouco mais à frente. Então, todo o meu histórico está gravado no meu perispírito. Do que eu fiz de bom, de ruim, de certo ou de errado, de todas as minhas marcas, do meu arquivo das memórias de todas as vidas anteriores. Sendo assim, na parte digestiva, vindo todos os exames normais, esses sintomas presentes são hipóteses que a gente pensa da pessoa ter muito ectoplasma, de lista que já falei nos slides anteriores, e da parte gástrica, por exemplo. Pessoas têm muita fermentação, gases, flatulência, dilatações abdominais, mesmo comendo muito pouco, abdômen pesado, sintomas de esofagite, gastrite, colite, pessoas que têm náusea ou vômito, às vezes associado à bulimia, pessoas que têm eructação, que é quando arrota muito, sintomas de hérnia de hiato, pessoas que têm náusea quando vai escovar o dente pela manhã, principalmente, indo aqui para a parte do sistema respiratório, falta de ar, bronquite, asma, vindo todos os exames normais, pessoas que têm necessidade de respirar profundamente, sensação de aperto ou dor no peito, taquicardia, como eu falei agora há pouco, sensação de ter uma bola que sobe e desce na garganta, uma angústia, aquela sensação de morte iminente, que eu preciso ir ao pronto-socorro, afonia, rouquidão, pigarro crônico, a pessoa não é tabagista, coriza crônica, rinite, sinusite, sensação de estar sufocando enquanto dorme, são pistas que a gente desconfia, vindo todos os exames médicos normais, que a pessoa pode ter excesso de ectoplasma. Indo para a parte auditiva, coceira, entupimento, zumbido, otites, diminuição parcial da audição, vai no otorrino, está tudo normal. Então, como liberar esse ectoplasma, né? Primeiramente, maneirar um pouquinho na dieta, comer menos quantidade e menos carboidratos, principalmente os açúcares e as gorduras, parece que se transformariam mais facilmente, tudo que é gostoso, né? Massa, pão, pizza, etc., mais facilmente em ectoplasma, ou seja, não é zerar essas coisas que eu falei, não é parar de comer isso, mas é comer um pouquinho variadamente, folhas, proteínas, etc. Essa liberação de ectoplasma sempre deve ser feita dentro de uma casa espírita, por isso que fazemos essa palestra também em várias casas espíritas para difundir um pouco mais essa temática, porque muita gente do meio espírita nunca ouviu falar desse assunto. Sempre trabalhar com seriedade, com simplicidade, né? E com pessoas equilibradas emocionalmente,
quem trabalha no serviço de fraternidade espírita, de assistência, de entrevistas, de triagem, saber perceber esses sintomas quando o paciente relata, orientar para que ele procure também o auxílio médico necessário de acordo com o sintoma, com a especialidade necessária. Ou seja, não sermos fanáticos espíritas. Não estamos falando para abandonar a medicina. O diagnóstico de excesso de ectoplasma é um diagnóstico de exclusão, né? Na casa espírita é feito esse diagnóstico, então, para as pessoas que já têm esse preparo de estudar esse assunto, de perceber esse tipo de diagnóstico, né? Então, um ambiente sério, luz azul ao fundo, geralmente na sala de passe tem uma luz azul, uma luz verde, relacionadas a técnicas da cromoterapia, luz baixa, música suave ao fundo, trabalhar com prece, com seriedade, né? E as técnicas de retirada do ectoplasma, então é pela expiração forçada e com retirada com as mãos. Então, durante a palestra, durante o passe, a pessoa pode expirar profundamente, discretamente, e fazer assim, com esse movimento para baixo. Em algumas casas espíritas foi criado até para alguns pacientes, né, uma série de doação de ectoplasma, como se doa sangue em hospital. Esse ectoplasma é utilizado pela espiritualidade que trabalha para o bem, para as pessoas que estão com falta de ectoplasma, seja do plano físico ou do plano espiritual, nos hospitais do plano físico ou do plano espiritual. Então, por isso que eu dei esse toque para vocês perceberem como algumas pessoas bocejam muito na casa espírita. Então, bocejar é um ato de liberação de ectoplasma dentro da casa espírita. Não só, está com obsessor, está bocejando muito. Não necessariamente. Então, essa foto, essa imagem, explica um pouquinho como é esse gesto, né, de retirar a ectoplasma, principalmente boca, nariz e ouvido. Ok? O que temos visto, então, até por nós trabalharmos com terapia de regressão de vida passada, é que essa pessoa que teria essa mediunidade de auxílio ao próximo, de doação de ectoplasma, um compromisso que provavelmente ela tem nessa encarnação, ela traz uma ocorrência de vidas passadas de muito característico, de um traço de caráter que é inerente ainda a todos nós seres humanos, a questão do egoísmo. Ou seja, eu sempre pensei em mim em primeiro lugar em detrimento do próximo. Eu já tive várias oportunidades em várias vidas sucessivas e eu cultivei o meu egoísmo, o cultivo do ego, por várias vidas sucessivas. E essa característica ainda eu trago para a vida presente. Então parece que num processo de programação reencarnatória para a vida presente, para a vida atual, seria mais ou menos assim. Você está para reencarnar. Você tem uma série de compromissos por algumas, digamos, dívidas aí das suas reencarnações anteriores. Na próxima encarnação, você preferiria, lá no Ministério da Reencarnação, tudo isso é discutido. Você preferiria desenvolver uma doença crônica, uma doença grave, uma situação difícil de saúde ou de vida, ou você preferiria ter mediunidade, que seria um jeito de você auxiliar o próximo com relação à caridade? E muitos de nós, não querendo ter problemas, optamos pela mediunidade lá no Ministério da Reencarnação. Só que, quando reencarnamos, esquecemos desse compromisso que nós mesmos assumimos lá no plano espiritual e, de repente, os sintomas de mediunidade começam, principalmente na adolescência, começo da vida adulta, porque o transtorno de ansiedade e somatização, em alguns casos, são muito parecidos com sintomas de mediunidade, é uma angústia, arrepio, tontura. Lembram do que eu falei de alguns slides anteriores? E aí esses sintomas vêm, você procura o médico, o clínico geral, o médico faz um monte de exame, não vem nada, você vai
nos especialistas, no cardio, no gastro, no pneumo e assim por diante, os exames estão normais, quando é dada a orientação de você procurar um médico psiquiatra. E para algumas pessoas, quando você é orientado a procurar um médico psiquiatra, parece que é o fim da linha, porque psiquiatria é médico de louco, né, a fama popular, né, e se torna até meio pejorativo ou humilhante para as pessoas. Eu procurar um psiquiatra? Não, eu não preciso de um psiquiatra. Mas é a psiquiatria que trata, que cuida das doenças mentais graves, como esquizofrenia, etc., depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Ou seja, não é um fator de vergonha, que seria orgulho, na verdade, você pedir um auxílio médico da área da psiquiatria e também da área da psicologia, num processo de autoconhecimento, de autotransformação. Então, as pessoas, quando aceitam a orientação para a parte da psiquiatria, a gente vai orientar conforme o ouvido e a capacidade de entendimento daquele paciente, a orientação do tratamento tradicional e, quando necessário, quando conveniente, toda essa orientação também da parte espiritual. Daí esse fluxograma que estamos mostrando para vocês aqui agora. Então, parece que do passado, algumas pessoas trazem essa questão do egoísmo ainda muito forte. E se eu repito esse padrão de comportamento para a minha vida presente, o que a vida faz comigo? A vida não faz todas as minhas vontades, não corresponde às minhas expectativas. Então, o recrudescimento desse caráter egoísta, orgulhoso, quando alguma coisa não sai do jeito que eu quero, eu me irrito, me dá uma sensação de fracasso, porque eu não posso ser contrariado, eu quero tudo do meu jeito, eu fico frustrado. E qual é o sintoma que me dá quando eu fico frustrado? Alegria? Não, irritação e raiva. A raiva, obviamente, como falamos anteriormente, sintoniza com essas presenças espirituais negativas que temos dois caminhos, né? Manipulam esse ectoplasma contra nós mesmos, gerando esses sintomas físicos desagradáveis e intuem negativamente no nosso psiquismo, principalmente que nada vai dar certo, que eu sou uma porcaria, que eu vou morrer sem assistência. É a própria obsessão espiritual clássica que a gente vê. Os sintomas físicos, mais os pensamentos negativos. E, obviamente, com um sintoma físico desagradável, que parece que eu vou morrer, com esse pensamento de pessimismo, que nada vai dar certo, a raiva passa para o medo de morrer. E aí eu vou no pronto-socorro mais uma vez, passo por mais o constrangimento, me dá a sensação de impotência, conforme o gráfico aí orienta, mais frustração, depressão secundária, mais raiva, e esse ciclo recomeça e fica crônico. Então, se eu não orientar esse paciente a tratar de si de uma maneira mais integral, revendo o seu jeito de ser, e, em alguns casos, orientando sobre a questão de uma possível mediunidade de cura pelo excesso de ectoplasma, eu não vou estar ajudando aquele paciente de uma maneira mais integral por esse raciocínio que estamos tentando dividir com vocês aqui agora, por esse vídeo, por essa transmissão. Porque o que nós tratamos pela medicina tradicional, com remédios calmantes, antidepressivos, ansiolíticos, são os sintomas, não são as causas. Então, eu passo medicação, sim, para aliviar o sintoma, obviamente, temos que aliviar a dor alheia com a medicação, antidepressivos, ansiolíticos, com certeza o remédio certo, na dose certa, na hora certa, para a pessoa certa, vai fazer o bem para aquela pessoa, sem entupir o paciente de remédio e sem colocar também a esperança somente na medicação. Se não dermos essa informação complementar, que através de uma boa psicoterapia, seja ela de terapia de vida passada, uma terapia cognitiva comportamental, ou existencialista, enfim, sem eu perceber as minhas virtudes e principalmente os meus defeitos, que eu preciso prestar atenção, para eu não sintonizar com tanta facilidade assim na rádio Obsessor FM, para não mudar, para eu tentar mudar o meu temperamento, rever os meus valores e realmente me tratar melhor e aos outros que estão perto de mim. A questão do meu jeito de ser, do meu temperamento e do meu caráter,
que eu posso melhorar sim através do autoconhecimento, da reforma íntima, eu não vou fazer realmente um tratamento mais eficiente, mais integral e tornar aquela pessoa mais autoperceptiva da sua capacidade de autoconhecimento, de autotransformação. E depender cada vez menos do remédio, do médico e do psicoterapeuta. Fazer o bem, a caridade, não importa a sua religião. Meditação também ajuda, yoga, mudança de estilo de vida, de valores, menos materialismo, né? E quando for o caso, a pessoa aceitar o tratamento de desobsessão espírita, mas se a pessoa tiver uma outra crença, eu vou incentivá-la para ir na sua religião e fazer alguma prática de caridade dentro da sua religião, praticar o evangelho no lar, lendo a Bíblia, o próprio evangelho segundo o Espiritismo, e quando for o caso, e o paciente e os seus familiares tiverem um momento certo, com ouvidos de ouvir, orientar para que ele possa procurar um tratamento complementar espírita para que haja um equilíbrio, um futuro desenvolvimento mediúnico. Geralmente são pessoas que precisam doar esse excesso de ectoplasma através do passe e da sessão de cura para aquelas pessoas que estão com falta do ectoplasma propriamente. E encerramos aqui a nossa participação com um poema muito bonito de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, sobre a questão da ansiedade, querer controlar o futuro, né, como falamos lá no começo, chama Aguarda ao Tempo, que diz o seguinte: aconteceu talvez o que não esperavas, o lado contra te ironiza, o sentimento ferido te aborrece, entretanto reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procure sorrir. Não te indisponhas com ninguém, continue trabalhando, servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Então são orientações para a gente ter calma, brandura, resignação, não confundirmos brandura com fraqueza ou resignação com fracasso, que é muito comum as pessoas confundirem essas 4 palavras da língua portuguesa, né? E também temos aqui, encerrando a nossa fala, Joana de Ângeles, né? Que nos orienta para que a gente acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão e que a nossa ansiedade ou nosso receio não vai alterar o curso das horas nem o curso dos fatos. Para que aguardemos o que há de se suceder, sem que nós nos indisponhamos sofrendo por antecipação desde a véspera. O que pensamos que de repente vai acontecer, talvez se dê, talvez não, porém, de forma como a gente vai aguardar, às vezes sim, às vezes não, porque a vida obedece a um plano incessante de mudanças e transformações, ou seja, não é tudo do nosso jeito. E desse modo, esperemos com harmonia íntima e afastemos racionalmente do nosso programa mental, do nosso espaço mental, a agitação, o medo e a ansiedade. Ou seja, são palavras de conforto que não têm uma religião, são palavras do psiquiatra espírita, Dr. Luciano Munari, que eu recomendo para vocês. Despeço-me aqui, espero ter ajudado um pouquinho com essas orientações. Até uma próxima oportunidade. Muito trabalho, muita luz a todos. Tchau, um grande abraço.